Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a salvação e nós temos o aperfeiçoamento do homem e da sociedade na obra redentora que Jesus Cristo exerceu na cruz do Calvário, aonde ele cumpriu a profecia do profeta Isaías, do capítulo 53, versículos 4, versículo 5. Essa obra redentora maravilhosa, essa obra de resgate, de salvação e de reconciliação com Deus, ela foi criada na nossa ausência. Ela foi criada antes da fundação do mundo. Portanto, ela foi criada na incorruptibilidade. Porque Deus é perfeito, Deus é puro e Deus é santo. E tudo que Deus estabelece é perfeito e não pode ser questionado. Quando o homem questiona as coisas estabelecidas por Deus, existe algum espírito enganoso, algum espírito mentiroso desse mundo querendo desmentir as palavras de Jesus e dos seus apóstolos. Quando nós vivemos a fé cristã, quando nós vivemos na obra redentora de Jesus, quando nós pregamos o Evangelho e fazemos isso com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado e com muita certeza, com muito destemor, é porque nós sabemos o que nós estamos vivendo e nós sabemos o que nós estamos pregando. Nós estamos pregando a verdade. E se algum homem disser que o dedo corrupto do homem está nisso tudo, você pode dizer, não, não está, porque os apóstolos dizem que não, e Jesus também diz que não. Essa obra redentora e a aperfeiçoadora do homem, que no caso salva e também reconcilia o homem com Deus, ela é eterna. O homem não é eterno. A nossa corrupção está presente, mas em Deus não existe corrupção. Vamos citar 4 exemplos que mostram a beleza, a autenticidade e a legitimidade dessa obra redentora, mostrando assim que ela foi elaborada na perfeição de Deus, como dizemos muitas vezes, pelas mãos de Deus, ou pelo coração de Deus, ou pelo discernimento de Deus, e não discernimento de homem. Nós vamos citar, por exemplo, Pedro. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 20, mas nós vamos dar ênfase ao versículo 20, mas nós vamos ler o 18, o 19 e o 20, para que o raciocínio fique completo. Diz o apóstolo Pedro, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Não é obra de homem nem de mulher, é pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Muito bem, esse é o princípio da obra redentora de Deus em Cristo Jesus, crucificado, morto e também ressurreto. Agora, o versículo 20 vai mostrar da lisura, da pureza, da autenticidade e da legitimidade dessa obra redentora. Quando ele diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Conhecido quer dizer elaborado antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quando ele diz isso, ele está dizendo, meus amigos, meus irmãos, antes que nós pisássemos com a nossa corrupção a face dessa terra, Deus já era Deus e essa obra resgatadora já estava pronta, já estava elaborada na presciência de Deus.
quando nós utilizamos aqui os originais gregos do versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, nós temos uma coisa mais enriquecedora ainda, porque o texto original em que foi escrito em grego é prognosko pro katabole cosmos. É conhecido com efeito antes da semeadura do cosmos, antes que houvesse vida no cosmos, antes de haver uma semeadura, uma inseminação de vida em todo o cosmos, não apenas na Terra, mas em todo o cosmos, pela vontade soberana de Deus. Então, Pedro dá aqui uma ideia maravilhosa, linda, da lisura, da limpeza, da singeleza, da pureza dessa obra redentora elaborada por Deus Pai e Deus Filho antes da fundação do mundo, antes que a primeira erva crescesse, muito antes que o primeiro verme rastejasse, antes da existência do próprio homem ou da própria mulher. Então, isso é maravilha para nós cristãos, porque nós sabemos que estamos vivendo, estamos defendendo e estamos disseminando uma verdade de Deus para nós e para o mundo. Não verdade de homem, mas verdade de Deus. O segundo exemplo que eu tenho, que eu gosto muito dessa passagem, está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, onde tem, no original grego, algo extremamente semelhante, praticamente idêntico. Fala desse katabolê, fala dessa inseminação, fala dessa fertilização, dessa trazida de vida ao cosmos. O que diz o apóstolo Paulo? Assim como nos escolheu nele Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sermos irrepreensíveis perante ele e em amor, antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse a primeira erva, antes que houvesse o primeiro verme rastejante, antes que houvesse qualquer forma de vida no cosmos ou sobre a terra, como você quiser, Deus era Deus e a sua obra redentora em seu Filho amado Jesus Cristo já estava pré-estabelecida na soberana vontade de Deus, na presciência de Deus Pai e na presciência de Deus Filho. Isso é maravilha para nós cristãos, porque eu sempre digo e volto a repetir, nós temos a certeza absoluta de estarmos vivendo e estarmos disseminando a única verdade, a verdade do alto para baixo. Não concepção de homem, não concepção de mulher, não concepção de nenhuma linhagem doutrinária ou filosófica, mas da vontade soberana e pura de Deus Pai e de Deus Filho. Mas nós temos Jesus também confirmando isso. Nós temos no Evangelho de João, no capítulo 17, onde nós destacamos dois versículos, o versículo 5 e o versículo 24, em que Jesus vai falar da sua glória, da sua obra redentora, da sua eternidade, juntamente com Deus Pai, a mesma glória e a mesma eternidade. Ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, algo maravilhoso para nós. Ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Pai, concede agora. Jesus estava se preparando para ser preso, para ser martirizado, morto e experimentar a ressurreição. Pai, glorifica agora ao teu Filho com a mesma glória que eu tenho e tive junto de ti
antes que o mundo fosse semeado com vida, antes que houvesse a fundação do mundo. É o mesmo termo. Jesus também afirma, e os seus apóstolos não estão delirando, os seus apóstolos aprenderam diretamente de Jesus, que ele, Jesus, é o Cordeiro Santo de Deus, escolhido por Deus Pai antes da fundação do mundo. E nós temos essa confirmação também no versículo 24, quando Jesus diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, quer dizer, as pessoas salvas na sua obra redentora, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Está confirmado aqui. Pai, tu me concedeste o sumo sacerdócio da nova aliança, antes da fundação do mundo. Jesus veio ao mundo, e o que nós lemos em Filipenses capítulo 2 e na carta aos Hebreus capítulo 5, versículos 8, versículo 9, do aperfeiçoamento de Jesus, que submeteu-se à condição de semelhança de figura humana, para ser aceito por Deus Pai como sumo sacerdote, único e legítimo e eterno sumo sacerdote da nova aliança. Por isso ele diz: porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então nós temos aqui a afirmativa de Pedro, de Paulo, e duas afirmativas de Jesus, falando de que essa glória, de que essa eternidade, de que essa obra redentora, de que tudo isso que nós vivemos e que tudo isso que nós pregamos foi estabelecido na eternidade, antes da fundação do mundo, antes que fosse semeada a vida sobre a terra, e decorrente disso viessem os pressupostos humanos, as heresias e toda forma de pensamento humano que pudesse se voltar contra essa obra redentora. Jesus, Paulo e Pedro afirmam: o que vocês vivem foi criado na eternidade e na perfeição minha e na perfeição de meu Pai. E se algum homem disser que isso não é verdade, diz a ele que ele está sendo enganado e está sendo também enganador. Que você, meu amigo, meu irmão cristão, considere essas 4 passagens, medite nelas. Existem outras também, mas essas são as mais simples, as mais frequentes, e elas mostram a beleza, a singeleza, a legitimidade e a autenticidade dessa fé cristã que nós vivemos e dessa obra de resgate perfeita e imaculada pela mão do homem. Que Deus te abençoe nessa palavra, em nome de Jesus.